Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Estamos em pleno processo eleitoral no Ministério Público do Rio de Janeiro, pois no próximo dia 2 de dezembro, promotores e procuradores de justiça vão exercer seu direito ao voto para a escolha do novo procurador-geral e hoje, então, vamos conhecer um pouco as ideias e opiniões dos dois candidatos dessa eleição. Eu vou conversar com a Procuradora de Justiça, Leila Machado Costa. Ela foi membro eleita do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, subprocuradora-geral de Justiça de Planejamento Institucional, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Infância e Juventude, isso no âmbito do Ministério Público Estadual. No CNMP, integrou o Fórum Nacional de Gestão e representou o Ministério Público do Rio na reunião das autoridades superiores. No Conselho Nacional de Procuradores Gerais, ela é presidente eleita 2 vezes do Fórum Nacional de Centros de Apoio da Infância, Juventude e Educação. Na primeira coordenação da Comissão Permanente da Infância, Juventude e Educação do Grupo Nacional de Direitos Humanos. Leila também é mestre em Política Social pela UF, pós-graduada em Gestão Pública e especialista em Planejamento Estratégico pela Fundação Getúlio Vargas. Bom dia, Leila, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou começar a entrevista trazendo um tema que me parece de interesse, da classe, que é o processo de escolha da chefia institucional para os ministérios públicos, que, no caso dos estados, é diferente daquele do MP federal, que resulta de um critério híbrido, melhor dizendo. A Constituição, nós sabemos, diz que os membros do Ministério Público vão votar e se formará uma lista tríplice para escolha pelo chefe do Poder Executivo. Então, o governador pode escolher livremente qualquer integrante da lista a ele enviada pela classe. Essa forma de escolha da chefia institucional, ela é objeto de crítica e um certo desprestígio por grande parte até, dos membros dos MPs estaduais, que anseiam por autonomia completa em relação ao Poder Executivo. E me parece que a razão de ser desse inconformismo é a própria independência do Procurador-Geral de Justiça, que estaria comprometida se fosse contrária à vontade da maioria dos membros do parquê. Então, em homenagem à independência institucional e à democracia interna, em sucessivos pleitos, os candidatos à PGJ, do Ministério Público do Rio, têm assumido perante seus eleitores o compromisso de retirar sua indicação em favor do mais votado. Então, a minha pergunta é: como você se posiciona em relação a essa questão e, caso não seja mais votada, qual será a sua conduta? Primeiramente, bom dia, Luísa, bom dia aos colegas e demais ouvintes. Queria agradecer, eu que deveria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando acerca do nosso Ministério Público e todas as questões importantes hoje, atuais. E em relação à primeira pergunta, como eu vejo essa questão do processo de escolha, realmente, eu acho que a crítica ela é importante até que seja feita para que, ao longo do tempo, os ministérios públicos estaduais e federal é diferente, mas nacionalmente falando a gente possa ter um avanço no futuro breve acerca disso. Entende-se a base funcional da questão da escolha pelo executivo, mas nós precisamos observar que o procurador-geral ele tem atribuições muito específicas, as suas atribuições originárias muito específicas em relação às autoridades no estado no qual pertence. E a independência ela é muito importante. Mas, a partir disso, eu penso também que, vendo pelo prisma da importância das instituições num regime democrático, eu penso que o governo, assim como também o tribunal, a Assembleia, enfim, deveriam sempre prestigiar
a instituição para que elas possam funcionar de forma livre, cumprindo o seu ônus, né, a missão constitucional que lhe foi incumbida. No caso, o Ministério Público, como eu falei, é uma instituição muito importante para a sociedade, que a defende, e nós precisamos ter essa independência. Então, eu entendo a crítica em relação ao processo de escolha, como você falou. No Rio de Janeiro, especificamente, nós tínhamos evoluído muito nesse processo. Nos últimos anos, principalmente após transicionarmos no nosso plano de pensamento e que se deslocou, né, a questão remuneratória do próprio Estado, hoje é o federal, através de uma lei que nos traz, né, os nossos aumentos, enfim. Nós temos lei, a nossa lei, ela tem nossos benefícios próprios que saem do nosso orçamento, que já está determinado, ou seja, quando eu entrei no MP, falo isso porque quando eu entrei no MP, o Ministério Público estava muito vinculado nessa questão ao governo do Estado, mas não é a realidade hoje. E isso foi muito importante para gerar essa independência. Então, quando eu falo que nós temos evoluído a partir disso. Saímos do vencimento concedido pelo Estado para um plano de subsídios, que agora vem totalmente vinculado a leis federais, tanto no Supremo quanto na PGR, né? Então, assim, hoje a gente conquistou uma independência em relação a esse ponto que sempre foi, que eu chamo assim um pouco da velha política, né? E nós temos a oportunidade de ter o respeito pelo governador, né? O respeito ao cargo do governador, obviamente, nós temos, né? Eu acho que um bom relacionamento com o governo é fundamental, mas para que as instituições possam conviver e cumprir os seus papéis, né? Tem que ser muito republicano, né? No meu ponto de vista. E eu acho que o governo deveria sempre prestigiar a vontade da classe. Isso tem acontecido nos últimos tempos, que foi fundamentado por um dogma institucional, que nós chamamos do mais votado, né? Do atendimento ao mais votado, do apoio ao mais votado. E, apesar disso, eu concorri, quinta vez que eu concorro, né, ao cargo de procuradora-geral, eu entrei em lista em 3 oportunidades e sempre eu fiz esse compromisso, porque já estava, quando eu comecei a concorrer, já estava estabelecido esse dogma. E eu cumpri, aceitei, sempre fiz tudo que foi... comunicava a não aceitação, seja por escrito, ou seja diretamente com o governador, em reuniões que eu tive, acerca do compromisso que eu tinha com a minha classe, né, com os colegas e assim com a minha própria, né, com a instituição, em última análise, porque o que eu quero é que a nossa instituição seja fortalecida. E no último pleito isso não aconteceu, apesar de eu ter sido a mais votada, né, o colega que tirou o segundo lugar, acabou sendo nomeado. Infelizmente houve, assim, eu penso que foi um retrocesso muito grande, isso, mas mais do que o fato de ele ter aceitado a nomeação, eu entendo que ele firmou um compromisso com a classe e deu uma palavra, né, acerca do que isso significava no pleito anterior, no primeiro pleito. Os colegas da tutela nos apresentaram um documento em que explicava e descrevia o que significava esse apoio. E, inclusive, foi feito por pessoas que eram da campanha dele mesmo. E todos
exceto de um candidato, todos assinaram e sabiam exatamente o que significava essa expressão, esse dogma. Mas, surpreendentemente, na segunda eleição, em sua recondução, cada candidato fez um compromisso à parte. Eu passei um post de termo de compromisso, assinei, e ele também fez, e ele falou nas reuniões, e eu também, e acabou que, no final, apesar de ter firmado esse compromisso, né, moral com a instituição, o descumpriu, né? Então eu fiquei, assim, a indignação, acho que da classe que foi realmente em relação a isso. Eu sempre assumi e assumirei, até porque eu vivenciei, sofri na pele os dois lados. Quando eu tirei segundo lugar, que era no anterior com ele, eu abri mão e não fiz nenhuma ingerência política, para nada, para não criar qualquer indisposição com o governador, e muito pelo contrário, eu afirmei que eu tinha feito esse compromisso e que eu cumpriria, porque eu não trairia a minha classe. E depois eu vivi um segundo momento que eu estive no papel de primeira colocada e não ser escolhida com a mesma pessoa com a qual eu abri mão, e agora ele aceitou. Isso foi eu acho que foi um retrocesso muito grande, mas também eu acho que foi a questão maior foi assim, que os colegas não esperavam, por conta da palavra arada, principalmente. E assim, hoje, né, eu reputo que o compromisso de cada um, feito assim isoladamente, até porque não se descreve como, é muito perigoso, porque na maneira que eu fiz, eu cumpri, mas o outro entende o apoio simplesmente, eu apoio. Então, hoje eu acho importantíssima essa sua pergunta. Acho que ela vem assim no momento em que o Ministério Público precisa dar essa guinada, essa volta, e acabar com essa velha política, a gente retomar esse processo democrático nosso. Eu espero verdadeiramente que a gente possa ter um documento em que explique, né, o que é, né, a não aceitação, a desistência, a retirada do seu nome da lista, enfim, e eu acredito que isso já seria suficiente até para o governador. Não precisaria chegar a tanto a questão de uma renúncia, nomeação, renúncia. Eu acho que não chegaria aí, até porque são instituições. Eu acho que há um respeito também em relação a isso. Eu sempre firmei e sempre firmarei, porque o prestígio da classe é muito importante, e nós podemos observar que a ilegitimidade interna causa um caos muito grande, uma decepção muito grande. E o procurador-geral, ele acaba tendo uma gestão extremamente difícil e não evolui o Ministério Público nesse sentido, né, eleitoral, democrático. Uma espécie de deslegitimação. Mais ou menos isso. Isso, para mim, é muito sério, né? Passamos 4 anos, assim, principalmente esses últimos 2, assim, no processo de desgaste institucional. E houve um processo orgânico, lindo, de união da classe em torno disso. Foi lindo, a classe se uniu nesse propósito da gente recuperar até o último momento, mas não foi possível e passamos 2 anos assim, muito difíceis, né? O Ministério Público, as dores, né, hoje, né, são grandes. Bom, minha próxima indagação é sobre um tema que também tem sido objeto aí de cogitações, né, da classe, que é o tema do teletrabalho. Durante a pandemia do coronavírus, o CNBP, Conselho Nacional do Ministério Público, autorizou o regime de teletrabalho para os membros do Ministério Público em todo o Brasil.
Recentemente, em julho de 2024, a Corregedoria Nacional divulgou a Recomendação de Caráter Geral número 1, relativa à presença física dos membros do Ministério Público em audiências e atos judiciais, bem como em sessões de tribunais. Diante desse fato, a ANPES realizou, entre agosto e setembro deste ano, uma consulta relacionada ao tema do trabalho remoto no âmbito do MPRJ. Todos os associados da ativa, de modo voluntário e sigiloso, puderam participar, e o questionário foi respondido por 569 promotores e 105 procuradores, o que corresponde a uma adesão de 81,7%. Os resultados indicaram que não há um consenso sobre os critérios a serem adotados, tanto para a presença, nem sobre quais os atos processuais e administrativos requerem essa presença. Se eleita, como você pretende encaminhar essa questão? Bom, essa pergunta é até também importante neste momento, porque o Procurador-Geral encaminhou uma proposta de resolução acerca desse tema. Agora, eu acho que encerrou ontem, se eu não me engano, as contribuições, né, para consulta aos colegas, as contribuições da parte dos membros, né, promotores e procuradores. E então nós estamos nesse momento, a Procuradoria tomou a frente, né, para regulamentar o trabalho remoto. Está em estudo agora, né, possivelmente com as contribuições dos colegas. Mas eu achei fundamental, assim, super importante mesmo, foi a iniciativa da ANPES de fazer essa consulta. Achei fantástico, inclusive parabenizei o presidente, o colega Cláudio Henrique, porque já deu um norte importante acerca do pensamento institucional. E acho que adiantou, né, já deu um grande passo para entendermos como a instituição pensa hoje o trabalho remoto. Eu sei que o CNJ e o TJ aqui também tiveram a iniciativa de instituir dias de trabalho, enfim, específico para os juízes, tentando assim estabelecer maior tempo de presença do juiz na comarca, na vara também sendo capital. E eu tenho, para mim, assim, o meu pensamento, eu tenho falado isso nas reuniões, eu acho que essa regulamentação que veio, eu acho que veio até da Corregedoria para a Procuradoria como uma minuta, e porque o CNMP ele deu um stop na aprovação da proposta que estava lá de resolução para que os estados pudessem implementar. E o meu ponto de vista é o seguinte: eu acho que os membros, promotores, procuradores, nós somos, né, agentes políticos e estamos aqui, somos adultos e responsáveis, né? Mas se está havendo a necessidade de se regulamentar por conta de algum excesso, seja lá na magistratura ou no Ministério Público, que eu não tenho conhecimento porque eu não faço parte de corregedoria, não sei. Mas se está havendo essa necessidade, eu tenho a opinião de que nós deveríamos regulamentar os atos obrigatórios, que são muito evidentes até, né? A exemplo, uma audiência presencial. Não tem como, né, um membro do Ministério Público não estar presente. Um júri, né, no meu ponto de vista, embora até alguns colegas entendam diferente, mas o júri, para mim, é um ato que precisa estar, aquela coisa face a face com jurados, enfim, a emoção do júri, tem todo um processo de conexão, né? Sim, um clima, eu acho, né? É um clima do que, momento, né? E até porque você também, o manuseio dos autos, eu acho muito difícil você fazer. E então, assim, são atos obrigatórios, no meu ponto de vista. Se a gente regulamentar isso, eu acho que a fiscalização até da corregedoria fica fácil. E cada colega, cada membro pode e deveria, no meu ponto de vista, enviar
a corregedoria, o seu plano de trabalho remoto. E a corregedoria partiria da fiscalização, né, com aquele projeto ali, com aquele plano de trabalho remoto do colega. Porque cada área tem a sua especialidade. Nós não podemos entender que uma promotoria que seja eminentemente judicial vai trabalhar da mesma forma que uma promotoria de tutela, que tem todo um trabalho, né, uma infância, enfim. Então isso deveria ser feito, no meu ponto de vista, isoladamente, individualmente, por cada membro. Eu não concordo com como o TJ está fazendo, de estipular 3 dias de presença, pelo seguinte motivo. 3 dias por semana. 3 dias por semana de presença obrigatória. Porque eu não concordo. Eu até conversei com o Cláudio Henrique após a consulta. Foi uma conversa bastante produtiva para mim, para eu poder organizar essas propostas, minhas propostas. Eu não acho conveniente que editemos uma resolução, né, que diga acerca de quantos dias eu tenho que ficar na semana. Porque, infelizmente, assim, se isso vaza para a sociedade, para a mídia, até explicar que você trabalha em casa à noite, no final de semana, porque os processos, o volume está muito grande. Nós temos uma certa dificuldade com a questão de internet, de Wi-Fi. Realmente a produção dentro da comarca, dentro às vezes da comarca, é muito difícil. Então, eu estipular 3 dias na semana, imagina, daqui a pouco a sociedade está pensando que a gente só trabalha 3 dias. E a gente tem, né, uma remuneração bem considerável, né? E eu tenho preocupação de como isso pode ser visto pela sociedade e pelas outras instituições. Eu prezo muito pela imagem do Ministério Público, até você poder explicar que o trabalho remoto em casa, a gente trabalha muito mais, né, do que a gente vai estar ali, às vezes não conseguindo acessar processo nenhum. Então, assim, eu acho que a questão de dias não me soa bem. Não é um bom critério. Eu acho que esse critério pode vir a macular a nossa imagem. Mas eu acho que cada um, como eu disse, somos todos adultos e responsáveis, né? Somos autoridades, sabemos os nossos compromissos com a sociedade, com o nosso Estado, né? Então, eu vejo que atos obrigatórios e cada um encaminha para a corregedoria o seu plano de trabalho para que a corregedoria avalie e possa fazer a fiscalização correta de acordo até com o próprio plano. Bom, minha próxima indagação é sobre uma das questões que aflige muito os promotores, né, que é a falta de mobilidade da carreira. Eu consultei listas de antiguidade e constatei que a promoção tem demorado cerca de 30 anos. A procurador, né? E isso representa naturalmente um desestímulo a quem ingressa na instituição, pois muitos talvez não alcancem o topo da carreira, que permitiria atuar-se perante os órgãos colegiados e participar da administração institucional, né, mais diretamente, pois alguns cargos são exclusivos de procuradores, como órgão especial, por exemplo. Você considera isso um problema a ser enfrentado pelo PGJ? E quais seriam as medidas a serem adotadas para mitigar os efeitos negativos da falta de mobilidade? Bom, na realidade, assim, quando eu estive na Subplan, junto com o Procurador-Geral... Subprocuradoria de Planejamento. Subprocuradoria de Planejamento. O então Procurador-Geral, o Gussen, colega Gussen, e o colega Virgílio, eles eram muito atentos a isso. Então, eu preciso aqui dizer que, assim, a mobilidade naquele período foi dada, assim, foi muito rápida. Nós fizemos um trabalho, então já podemos constatar ali que as promoções e remoções eram às vezes até no mesmo dia, e houve um movimento muito grande durante aquele período. Até porque também eu acho que o Procurador-Geral, o Gussen, ele vinha também da Subplan junto com o colega Virgílio, já tinham essa experiência, o que eu reputo, assim,
extremamente importante, é um cargo que todo mundo que almeja ser procurador-geral deveria passar por ali para conhecer a nossa máquina e conhecer porque ali a gente conhece no profundo, né? E conhecer as principais demandas também. E então, assim, eu já tive essa experiência, né? Já pude mostrar um pouco, embora a gente tenha que dar o crédito ao Dr. Gusser, mas assim, foi um tempo em que a mobilidade ela foi assim muito rápida. E nos últimos 4 anos nós realmente tivemos uma parada. Eu posso até comentar aqui, obviamente, sem dizer o nome, mas numa das minhas reuniões, uma colega comentou comigo que os órgãos que estavam presos no 2º grau estavam há mais de 2 anos, ela já podia ter sido promovida há mais de 2 anos, e o que isso representou, né, na questão dos direitos dela, né? Não só remuneratórios, porque a gente tem 5% a mais, mas também na condição de você ter um trabalho, de ocupar um conselho superior, de ocupar uma subprocuradoria, de ocupar um órgão especial, enfim, de você também ter outras atividades dentro da administração superior, como com o cargo de procurador-geral. E também buscar a sua especialização ali dentro, né? Porque quanto mais cedo você sobe, mais cedo você consegue um cargo antes de se titularizar, né? Numa procuradoria que tenha o seu perfil, o seu viés de atuação. Então, a minha proposta, né, primeiramente, é ter essa celeridade, porque é possível. Eu acho que hoje tanto que agora, a próxima eleição, nós podemos observar que houve uma celeridade. Em relação à questão da promoção, mas eu queria ressaltar também que a questão da promoção, ela reflete também nas remoções no 1º grau. Porque muitos colegas, né, os colegas mais antigos, a maioria, embora nós tenhamos outros no interior que estão desistindo já há algum tempo, mas estão nas promotorias da capital, que são desejáveis para os colegas. São cobiçadas, né? Cobiçadas para os colegas que estão numa região metropolitana, que podem avançar para a capital, que é o desejo de todos, né? Bom, de todos não digo, né? Porque eu acho mais da maioria, né? Poder avançar para algumas varas especializadas da capital que estão abrindo agora. Os colegas estão bem animados com isso, a remoção está acontecendo. Porque a mobilidade ela pode ser vertical, mas também ela é importante a horizontal. Entendeu? Como eu falei da promoção, o procurador no 2º grau, para ele poder se alocar numa câmara que ele goste, criminal ou civil, ele também tem um momento de rodízio ali, de região especial, e que fica rodando em várias câmaras, em procuradorias, né? E do mesmo jeito, no 1º grau, quando sobe, muitos órgãos tidos como excelentes, né, como bons, vão desocupando porque os colegas foram galgando ao longo da sua vida institucional. Então, a minha opinião às vezes a gente precisa reter alguns para estudo, sim, precisa, mas não da forma como está sendo. Eu confesso que não entendi o porquê foi travado. Agora eu queria falar um pouco sobre um projeto que tem, né, que embora tenha sido tirado de pauta no Congresso, que é a questão do VTM, né? Então eu acho que esse projeto vai ser importante também, porque se nós retomarmos a VTM, eu vou te pedir para a valorização por tempo de magistratura ou de Ministério Público, né? Se isso for aprovado, eu acho que a nossa carreira vai ter um outro avanço, né? Porque eu acho que muitos colegas às vezes até desejam se aposentar, mas enfim, ficam preocupados com isso. Eu acho que aprovando isso, acho que também o 2º grau vai dar
uma refrigerada também ali, os colegas vão se sentir mais seguros. Vai ser um incentivo à aposentadoria. Um incentivo para aquele que quer, né? Porque nós temos colegas que amam o Ministério Público, querem ficar até o final, enfim, mas para aquele que já está pensando em sair, ou quer sair mesmo para fazer uma outra coisa, porque a gente sabe que há um baque, né, financeiro nesse sentido, né, quando você se aposenta. Podemos esperar isso para um futuro próximo, embora não tenha sido um momento político, tenha sido retirado de pauta justamente por isso, mas é uma luta das associações todas, né, da Maerj, enfim, da Associação Brasileira também de Magistratura, Defensoria, todos estão muito voltados para a aprovação disso, para restaurar, inclusive, assim, a questão do nosso tempo de serviço, da valorização disso, né, dos mais antigos. Um tema que tem preocupado muito, agora falando a sociedade, né, é o crescimento do poder do crime organizado. Nós tivemos há pouco a eleição municipal com vários episódios que evidenciaram o exercício desse poder, seja do ponto de vista econômico, como também através de tentativas de infiltração de representantes de milícias em órgãos do próprio Estado. Na sua opinião, qual o grau de envolvimento da instituição com esse tema e como combatê-lo? Sim, eu acho que esse momento, né, de que nós estamos vivendo, do crescimento, né, da macrocriminalidade no nosso estado, realmente na eleição passada, inclusive, eu passei um mapa de movimentação acerca de como a milícia vinha se projetando e tomando áreas que eram, assim, historicamente dominadas pelo tráfico. E como alguns se coligaram, como se encamparam. Então, quando você falou, eu sou mestre em política social, e o meu objeto de pesquisa foi segurança pública. É um tema que eu gosto muito. Inclusive, eu estava fazendo o doutorado, quando eu fui convidada, né? Estava já no segundo, eu tinha feito 2 anos, estava na época de qualificação, e o meu tema continuava sendo segurança pública. Eu estava fazendo uma análise da UPP, né? Já tinha até elaborado um capítulo sobre a construção da favela, de como o poder paralelo foi tomando conta, como o próprio Estado institucionalizou de uma certa forma isso. Eu parti de um estudo muito profundo de um doutor da Paris acerca disso, ele era brasileiro, estava fazendo lá na França. E ele fez um estudo sobre as leis que estabeleceram as favelas, né, no Rio de Janeiro. E como o Estado contribuiu para isso, né? Porque, na realidade, eu até coloquei no meu... Assim, eu gosto de botar uma emendazinha, uma referência nos textos, às vezes, né? Coloquei na minha dissertação que, assim, existe o crime organizado porque existe um Estado desorganizado. Na medida em que o Estado se desorganizou, né, não só na questão de políticas públicas básicas ali, naquela territorialidade, mas fato é que, também falo isso nas reuniões, fato é que nós não podemos levar a segurança pública no sentido de como foi a UPP, de tomada de território, ou de iniciativas e invasões pontuais em que você vai lá, a polícia vai lá, toma, faz alguma intervenção e sai e deixa a sociedade lá, a comunidade sempre desprotegida. E tomando assim a questão da UPP, o exemplo da UPP na minha cabeça, eu vejo assim que o Estado precisa tomar providências de entrar com outras questões e não só com a polícia, porque a polícia, tenho dito também, a polícia é super importante na segurança pública, mas como o meu viés de ter uma visão macro, a polícia ela tem ingerência no resultado, na consequência de tudo que antes deu errado.
Então, são várias questões que nós precisamos avançar. Então, eu sempre gosto de trabalhar, quando nós temos que trabalhar a crise, a gestão de crise, ela trabalha assim, tanto no ponto para você poder sair da crise, como no ponto de você começar a construir um novo futuro para aquilo. Então, a gestão de crise para essa situação hoje a polícia realmente ela tem um papel, mas ela não tem ingerência nenhuma em como se construir esse novo futuro na medida em que nós precisamos trazer o Estado para ali para dentro. No Estado, quando eu digo, é o Estado da política social, da educação, da saúde e principalmente, que muita gente pode achar assim que não tem relação, mas a questão urbanística. Né? A questão urbanística é fundamental, né? Porque tanto também para a milícia. Nós precisamos trabalhar dar mais atenção a isso na questão, na outra ponta, como eu falo, né? Na ponta preventiva e outra reativa. Reativa, polícia. Preventiva é um trabalho que nós temos que fazer. Então, hoje eu vejo o Ministério Público precisa ter esse viés, né, de ter esse olhar para tudo aquilo que aquela área conflagrada precisa, né, que eu chamo de espaço. O território, a UPP, por exemplo, conseguiu tomar, mas é diferente o território e o espaço. O espaço é onde tem o poder de decisão, é o espaço público. Então, o espaço daquele território, o Estado não tomou. Quer o poder de ter decisão ali no sentido de implementação de suas políticas, de acolhimento à comunidade. Então, assim, eu acho que o Ministério Público nós temos uma vocação muito grande para o criminal, mas nós temos também que ter esse trabalho preventivo, né, de atendimento à rede, né, de fazer com que a comunidade tenha uma outra opção de vida e não fique atrelada ao império, né, das ordens, dos milicianos ou do traficante, porque eles ficam reféns, né? A gente está aqui trabalhando por isso, mas só quem está vivendo lá sabe esta realidade. Então o Ministério Público tem que se engajar muito, porque nós, como defensores da sociedade, nós temos que entregar, né? Nós temos que entregar o que é a principal demanda social no Rio de Janeiro, que é a segurança pública. Né? Acho que é número 1. A demanda da sociedade é por segurança pública. Mas isso envolve uma coisa muito maior. E foi o que eu aprendi, né? Assim, aprendi na UF, no meu mestrado, no doutorado, no sentido de que lá era tudo multidisciplinar, e eu pude observar a gente trabalhando esse tema por várias facetas. E o Ministério Público tem todos essas temáticas, esses órgãos. Então, assim, eu vejo que o Ministério Público, eu estou muito animada com isso, eu tenho uns projetos, mas aí demoraria muito tempo, um laboratório, uma criminalidade, uma intervenção, uma atuação interventiva articulada com os demais ministérios públicos de fronteira, a questão da criminalidade de fronteira, que a gente tem isso muito sério nas cidades de Itatiaia, Paraty, enfim, lá no norte. Então eu estou com vários projetos, mas vai demorar muito tempo, a gente não vai ter tempo aqui de relatar tudo. Muito bem. Eu te desejo muito sucesso. Obrigada. E obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, tá? Uma boa tarde para todos. Amperge convida, com Heloísa Carpena.